Bootstrap instalado e o React Router instalado, a gente já consegue fazer a navegação, né, e estilização dos nossos componentes. Então, vamos criar agora o header da nossa aplicação. Então, vamos usar bastante os componentes de Bootstrap, tá? Então, eu optei por usar essa navbar. Lembrando, não vamos fazer idêntico à página. Estou aqui pincelando, fazendo uma forma simplificada para vocês pegarem como criamos os componentes e como é feita uma aplicação React, né? Então, lá no nosso header, estamos assim, né? Com o header, um botão de clicar e o home. Então, lá no nosso header, vamos, na verdade, usar o navbar do Bootstrap. Certo? Vamos olhar aqui a documentação. Vamos usar essa classe BG Body Ternário para deixar a navegação, para deixar o background, na verdade, do header clarinho. Então, dentro do navbar temos o container. Class ABG. Vamos definir o tamanho da nossa navbar. Então, essa properties aqui, expand, define qual é o tamanho. Então, se você colocar assim, ou pode colocar outras propriedades. Tem aqui, ó, um cinza clarinho no nossa navbar, por conta dessa classe, e a largura da nossa nave larga, por conta dessa propriedade também, e o container. Seguindo aqui a lógica, vamos criar um brand. Você pode adicionar uma logo ou alguma outra coisa. Eu vou realmente só adicionar o cabeçalho aqui, Pokémon. Então, navbar.brand. Usamos o href para definir qual é a rota, né, de navegação que vamos... Deixa eu alterar aqui no teclado. Então, definido, né, que a brand pode ser uma imagem, ou uma logo, ou até um próprio nome. Então, definir só Pokémon. E aí, quando ele clicar nessa brand, ele vai redirecionar para a nossa raiz, né, que é o index. Lembrando aqui nosso arquivo de rota, o index redireciona para o elemento home. Então, a gente vai bater lá na home. Então, quando clicar aqui, ele apenas vai para home. Se a gente definir uma outra rota, por exemplo, podemos definir um outro elemento aqui. F. Botarmos uma página de contato, por exemplo. Fragmento. Ali era um fragmento, né? Mas eu queria uma div. Meu contato. Aí, se for no LinkedIn, esse é meu contato aí. Quem quiser acessar, pode ir lá. E aí, se eu voltar para o header, coloca aqui contact. Quando eu clicar aqui, ele vai redirecionar para o meu componente que eu defini lá na minha arquivo de rotas, né, de navegação. Então, a nossa navegação já está funcionando, né, com React Router. Mas aqui a gente quer que ele fique lá no home mesmo. Vamos
para o outro item, vamos usar esse Navibar colapsível. Com esse ID aqui. É importante que a gente copie exatamente como está lá, esperado, né, pela biblioteca. A minha Navibar. Navibar é a barra de navegação, né? Navlink. O nome que a gente quer, o link, que é a nossa home, né, que foi o que a gente deu, e tem o outro Navlink, a página de contato. Então, href que ele espera, lembrando aqui, ó, href da minha home é o barra, e o href do meu contato é barra contact. Lembrando, definimos aqui, ó, o path no nosso arquivo router. Certo? E aí, agora temos nosso menuzinho aqui com o home e com o contato. Certo? Já percebemos aqui, né, que ele não é legal fazer isso, né? Então, seria importante ter um outro componente aqui de contato para a gente conseguir reaproveitar o nosso header. Porque se você clica aqui, ó, a gente perde o nosso header. Então, é importante criar. A gente pode colocar aqui também o nosso header diretamente, só que, ó, como polui a nossa página. Vamos lá. Importa aqui o header. Clicar aqui, ó, o header apareceu. Porém, a responsabilidade do arquivo router é só das rotas. Isso é ruim, isso não é uma forma legal de... dá para você fazer, dá para você colocar tudo no arquivo só, mas isso não é legal. Aumenta a complexidade do código, a legibilidade do código. Então, quando você for dar uma manutenção novamente nesse código, vai estar uma bagunça. Então, por isso que é importante sempre separar os componentes. Então, a gente vai criar aqui, a gente tem um contato, então vamos criar nossa contato. Na verdade, seria importante a gente criar uma página, né? Que é uma nova página. Está ali na rota. E daí, os componentes que forem pertencentes à página de contatos, a gente pode adicionar nessa página, né? Mas, nesse momento, vamos só criar a página. Colocar um index. E fazer algo simples. Para a gente não fugir muito do header. Então, aqui, meu contato. Componente. E agora sim a gente importa o elemento. Seguimos boas práticas de programação. Então, o código vai ficar bem mais limpo e colocamos aqui o header dentro do componente. Complete aqui vamos lá. Importa. Show. Para você ver como o SLint e o Pretty facilita bem na vida, né? Então, ele vai alertando o que você está fazendo errado e você já pode se alavancar da própria correção dele, né? Para ir desenvolvendo. Mas pode ir com calma, ler direitinho o que ele está pedindo. Ele consegue te auxiliar no desenvolvimento. Então, aqui a gente
tem contato, home, contato, com o header reaproveitado. Então, mais uma vez, a importância da componentização, né? A gente usou o componente de header, não precisou recriar o header duas vezes, tanto aqui quanto lá na página de home. A gente só usou o componente e vida que segue. A gente tem uma outra configuração no router que a gente não precisa nem duplicar esse código aqui, porque esse também é um código duplicado, né? Não surte muitos efeitos, mas é um código duplicado aqui, o header. Se a gente for na página da documentação do React Router, pesquisar aqui para Outlet, então, ele dá essa opção aqui, ó. A gente tem o nosso elemento root, que é o elemento default, né, que a gente quer que renderize em todas as páginas, e passar como children a lista de rotas e páginas que a gente tem. Então, vou fazer isso aqui só para deixarmos ainda mais legível. Então, temos o path, o elemento não vai ser mais o home, vamos colocar aqui o header. A gente pode até criar um componente aqui de layout, onde vai ter o header. Mas como a gente só vai renderizar o header, não se faz necessário. Mas, por exemplo, se a gente tivesse um header e um footer, né? Se a gente precisasse sempre, todas as páginas, tiver um cabeçalho e tiver um rodapé, a gente pode colocar isso num layout, né? Um componente de layout ou um componente de root, como ele falou lá, mas criar um componente de layout aqui e definir nosso layout como a gente quiser. Lembrando que esse layout é o que se repete em todas as páginas. Então, aqui teríamos o header e seguindo a documentação, a gente precisa só adicionar esse componente aqui, ó, do React DOM ao Outlet para ele saber que Outlet, ok, vamos lá dar um copy e cola, essas horas importantes, só para ele saber que onde o nosso componente vai ser renderizado. Então, a gente vai ter um outlet aqui, vamos ter o header e, por exemplo, se a gente tivesse um footer aqui, por exemplo, se a gente precisasse fazer um footer. Então, esse outlet é como se ele substituísse o que está dentro, o nosso componente definido lá no router, por exemplo, o nosso home, ele vai renderizar ali, como se fosse o children para o React router, né? Então, a gente já tem o nosso componente de layout aqui, a gente pode colocar ele como um elemento default, aqui, ó, o elemento root, que para a gente é layout. Vamos nos alavancarmos do IDE, layout, sim, tá ok. Estamos aqui no router. Componente layout. O que ele está reclamando? Ok. Eu estava importando de forma errada. Ok. Mas aí importamos o layout. E aí vamos definir children. Children vai ser agora o nosso antigo, os nossos paths antigos, né? Então, a gente tinha aqui
path continua sendo o barra mesmo, né? Que o elemento vai ser agora o home e o contato vai aqui para cima. Certo. Aí agora eu vou no contato, removo o header e vou no home e removo o header, porque não vamos precisar dele mais. E aqui continua o nosso header sendo reaproveitado em ambas as páginas sem precisar duplicar código lá. O header, duplicar o header tanto no home quanto no contato, né? Então, tudo que for em comum das páginas e o footer aqui, né? Você pode colocar dessa forma e se alavancar do próprio React Router. Então, vou tirar só o footer do nosso layout, que não nos importa. Ok. Dando continuidade, vamos lá para a navbar. A navbar está criada. O que a gente quer? A gente já consegue ter a navegação. Então, vamos criar agora a nossa lista, né? E esses itens aqui da lista.